Ela sempre confiou no marido e amava o pai mais do que tudo na vida. Mas o que ela descobriu na noite do aniversário de casamento foi um segredo tão chocante que destruiu tudo o que ela conhecia. A traição não foi apenas de um homem, mas de dois, o marido e o pai. Enquanto ela lutava para sobreviver ao choque, os dois homens que ela mais amava tramavam uma farsa que ninguém jamais imaginaria. E o fim dessa história traria uma reviravolta que ninguém poderia prever. Era o 8º aniversário de casamento de Clara e Eduardo. Eles estavam juntos desde a faculdade e Clara sempre acreditou que eles eram o casal perfeito. Naquela noite, ela preparou um jantar especial, esperando criar memórias inesquecíveis. No entanto, Eduardo parecia distante, inquieto. Clara tentou não se preocupar, mas algo não estava certo. Ele checava o celular constantemente, o que não era comum para ele. Ainda assim, ela decidiu ignorar o pressentimento ruim. Afinal, era uma noite especial e ela não queria arruiná-la. No meio do jantar, o telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Clara não pôde deixar de notar que o nome de quem ligava não aparecia na tela. Ele se desculpou rapidamente e saiu da mesa para atender, deixando Clara sozinha com uma sensação de desconforto crescente. Quando ele voltou, parecia mais tenso do que antes. Era trabalho, ele disse, mas Clara sabia que havia algo errado. Ela sempre soubera ler Eduardo, mas naquela noite ele estava diferente. Um mistério estava no ar, e Clara não sabia que estava prestes a ser jogada em um pesadelo. Os dias seguintes ao jantar de aniversário foram estranhos. Eduardo saía de casa cedo e voltava tarde, sempre com desculpas sobre reuniões de trabalho que se estendiam por horas. Clara tentava manter o relacionamento equilibrado, mas sentia que algo havia mudado entre eles. Ela não queria parecer paranoica, então não o pressionava, mas aquela sensação de que algo estava sendo escondido dela a consumia. Decidiu não falar com suas amigas, porque sabia que elas apenas diriam para seguir seus instintos. Mas algo maior estava em jogo do que ela podia imaginar. Uma semana após o jantar, seu pai, Marcos, apareceu inesperadamente em sua casa. Ele sempre foi próximo de Clara, especialmente depois da morte da mãe dela. Marcos era o homem que ela admirava e via como exemplo de integridade. Mas naquela noite, algo parecia fora do lugar. Ele estava nervoso, incomodado, como se tivesse um peso na consciência. Clara perguntou se estava tudo bem, e ele respondeu vagamente que estava apenas preocupado com ela. Ela achou estranho, mas não deu muita atenção. Mal sabia ela que essa visita marcaria o início do colapso de sua vida. Certa noite, enquanto Clara lavava as roupas de Eduardo, encontrou um pequeno bilhete no bolso de seu casaco. Nele estava escrito apenas: "Nosso lugar, 21 horas". O coração de Clara disparou. Quem teria escrito aquilo? E o que significava? Eduardo sempre foi um homem de confiança, e ela nunca imaginou que ele pudesse traí-la. Mas aquele bilhete plantou a semente da dúvida. Decidiu que não poderia ignorar aquilo e resolveu investigar por conta própria. Naquela noite, esperou que Eduardo saísse de casa e decidiu segui-lo. Clara seguiu o carro de Eduardo até um estacionamento afastado da cidade. Ele parou e, ao sair do carro, Clara o observou de longe, com o coração disparado. De repente, outro carro se aproximou e, para seu choque, quem desceu foi seu pai. Clara ficou confusa e paralisada. O que seu pai estava fazendo ali? Eles se encontraram com um abraço desconcertante. Ela não conseguia acreditar no que via. Por que Eduardo e seu pai estariam se encontrando em segredo? Clara começou a se sentir tonta, a mente rodando com perguntas que ela não sabia como responder. Nos dias seguintes, Clara não conseguia parar de pensar naquela cena. Ela tentava se convencer de que havia alguma explicação lógica. Talvez fosse uma coincidência, talvez Eduardo estivesse ajudando seu pai com algo pessoal. No entanto,
O instinto de Clara gritava que havia algo mais obscuro por trás daquele encontro. Ela começou a notar pequenos detalhes que nunca havia percebido antes. Conversas sussurradas, olhares desconfortáveis quando os três estavam juntos. A ideia de uma traição entre os dois homens mais importantes da sua vida parecia impossível, até aquele momento. Determinada a descobrir a verdade, Clara decidiu confrontar Eduardo. Esperou até ele sair de casa e seguiu-o novamente. Dessa vez, ele foi até um motel. O choque foi imenso, mas Clara estava determinada a obter respostas. Quando viu Eduardo sair do carro e entrar no quarto, ela não hesitou. Esperou alguns minutos e, então, entrou no motel. Aproximou-se do quarto indicado no bilhete que ela encontrara, e ao abrir a porta, seu mundo desabou. Na cama estavam Eduardo e seu pai. O que ela viu naquele momento a deixaria marcada para sempre. Clara ficou paralisada na porta, incapaz de processar o que estava diante de seus olhos. Seu marido e seu pai, as duas pessoas em quem mais confiava, estavam traindo-a de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Eles, igualmente chocados, levantaram-se apressadamente, tentando cobrir-se e inventar desculpas. Clara, não é o que parece. Component placement. Eduardo tentou dizer, mas sua voz era abafada pela incredulidade de Clara. De volta ao carro, Clara sentia seu corpo tremer incontrolavelmente. Ela não sabia o que fazer ou para onde ir. Sua mente girava em uma espiral de confusão e dor. Como seu pai e seu marido puderam traí-la dessa maneira? Ela tentou respirar, mas a sensação de sufocamento era esmagadora. De repente, percebeu que estava sozinha no mundo. Não podia mais confiar em ninguém. A sensação de vazio tomou conta dela e, pela primeira vez na vida, Clara sentiu que estava completamente à deriva, sem um porto seguro ao qual recorrer. Clara não conseguia deixar passar. No dia seguinte, convocou uma reunião em sua casa com Eduardo e Marcos. Ela precisava ouvir a verdade. Sentados à mesa da cozinha, os dois homens se entreolharam nervosamente, sabendo que o momento da revelação havia chegado. Como vocês puderam? Zrenia perguntou Clara, sua voz firme, mas embargada pela dor. Seu pai, incapaz de manter o olhar, começou a falar. Ele confessou que há anos mantinha um relacionamento secreto com Eduardo e que nunca teve coragem de contar a verdade. O silêncio que seguiu foi devastador. Marcos, sempre um homem de postura imponente e firme, agora parecia uma sombra do que era. Clara o observava com um misto de nojo e tristeza, sem saber como processar tudo aquilo. Eu te amava, ela disse, com lágrimas nos olhos. Como você pôde fazer isso comigo? Marcos abaixou a cabeça, incapaz de responder. Ele sabia que havia destruído não só o relacionamento de Clara com Eduardo, mas também a relação entre pai e filha, algo que talvez nunca pudesse ser reparado. O homem que ela venerava agora era apenas um traidor sem remorso. Eduardo, em desespero, tentava se justificar. Clara, eu te amo, mas isso foi um erro. Eu estava confuso. Eu não queria que fosse assim. As palavras saíam desconexas e vazias. Clara olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Você destruiu nossa vida, ela sussurrou. Você e ele. A traição não era apenas uma infidelidade comum, era um ato de perfídia tão profundo que ela não conseguia ver um caminho para perdoá-los. Eduardo tentou segurá-la, mas Clara afastou-se com repulsa. Não toque em mim, ela disse, com o olhar cheio de dor. Depois do confronto, Clara não conseguia mais ficar na mesma casa que Eduardo. Ela pegou algumas roupas, o carro e saiu sem olhar para trás. Sem saber para onde ir, dirigiu por horas até chegar em uma pequena cidade a quilômetros de distância. Ali, tentou encontrar algum refúgio para sua mente e coração dilacerados.
Cada pensamento a levava de volta àquela cena no motel, seu pai e seu marido juntos. Aquilo parecia uma mágoa sem fim, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Sentia-se destruída por dentro, sem rumo e sem esperança. Nos dias que se seguiram, Clara se isolou completamente. Ela desligou o telefone, ignorou mensagens e mergulhou em sua dor. O luto pela traição era avassalador. Tudo o que ela conhecia, tudo o que havia construído, havia sido destruído de uma maneira cruel e inimaginável. Ela chorava até cair no sono, só para acordar novamente em meio àquela mesma tristeza. Pensava em sua mãe, falecida anos antes, e como teria lidado com tudo aquilo. Mas agora, Clara estava sozinha, sem ninguém para guiá-la no que parecia ser o momento mais sombrio de sua vida. Em meio à solidão, Clara começou a lembrar de sua infância. Marcos sempre foi um pai presente, carinhoso, alguém em quem ela confiava cegamente. Ele foi seu herói, aquele que a apoiou em tudo, especialmente após a morte da mãe. Essas lembranças, antes doces, agora estavam amargas. O homem que ela admirava e amava se tornara alguém que ela não reconhecia. O que mais ele teria escondido ao longo dos anos? Clara se perguntava quantas mentiras mais havia em sua vida, sentindo que toda a sua história familiar havia sido uma farsa. Em meio à dor, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Era Daniel, um antigo amigo da faculdade com quem ela não falava há anos. Ele soubera da situação por amigos em comum e quis oferecer seu apoio. Relutante a princípio, Clara acabou concordando em encontrá-lo. Eles se encontraram em um café na pequena cidade onde ela se refugiara. Daniel, sempre um bom ouvinte, ouviu em silêncio enquanto Clara despejava toda a dor e confusão que sentia. Pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que podia confiar em alguém, que havia um fio de esperança em meio ao caos. Enquanto Clara tentava reconstruir sua vida, Marcos, por outro lado, estava sendo consumido pela culpa. Ele não conseguia mais dormir, e os remédios que tomava não aliviavam a angústia que sentia. Marcos sabia que sua relação com Clara jamais seria a mesma, mas ele precisava falar a verdade. Certo dia, ele decidiu ir atrás da filha. Ao encontrá-la, implorou por uma conversa. Clara hesitou, mas aceitou ouvir o pai. Com lágrimas nos olhos, Marcos confessou que sua relação com Eduardo começou anos antes, quando ele ainda estava vulnerável pela morte da esposa e se sentia perdido. Marcos implorou pelo perdão de Clara. Ele sabia que o que havia feito era imperdoável, mas dizia que não suportava viver sem sua filha. Eu te amo mais do que qualquer coisa, Clara. Eu cometi erros horríveis, mas por favor, me perdoe. Clara o ouviu em silêncio, com o coração pesado. A dor que sentia era profunda demais para ser apagada por palavras, e ela não sabia se algum dia seria capaz de perdoá-lo. Você destruiu tudo, ela respondeu friamente. Não sei se algum dia vou conseguir olhar para você sem sentir nojo. As palavras atingiram Marcos como um golpe final. Enquanto Clara se distanciava, Eduardo também enfrentava suas próprias consequências. Sua carreira, que antes era promissora, começou a desmoronar. O escândalo de sua traição se espalhou pela cidade e amigos e colegas de trabalho o evitaram. Ele foi afastado da empresa em que trabalhava e sua reputação estava em frangalhos. Eduardo percebeu que havia perdido não apenas sua esposa, mas tudo o que importava em sua vida. Agora, ele vivia em um pequeno apartamento, sozinho, refletindo sobre os erros que havia cometido e as pontes que havia queimado. Enquanto Eduardo lidava com a ruína de sua carreira, Marcos começava a definhar. Ele se afastou de amigos e da vida social, mergulhado em uma profunda depressão. A culpa pelo que havia feito a Clara o corroía por dentro, e a distância da filha só aumentava sua dor.
Ele passava os dias em silêncio, revivendo as lembranças da traição e se perguntando como tinha deixado sua vida chegar àquele ponto. Não havia mais redenção para ele, e a solidão se tornava cada vez mais insuportável. Marcos estava pagando o preço de sua traição com uma existência vazia e sem propósito. Meses se passaram e Clara tentava, de alguma forma, seguir em frente com sua vida. Mas, apesar de todo o esforço, ela ainda sentia o peso do que havia acontecido. Um dia, após refletir muito, decidiu procurar Marcos. Queria respostas, queria entender como seu pai, aquele homem que ela sempre idolatrara, tinha sido capaz de traí-la de forma tão cruel. Quando o encontrou, Marcos estava irreconhecível, envelhecido, abatido, como se a vida tivesse drenado toda a sua energia. Clara percebeu que, embora nunca pudesse esquecer o que ele fez, seu pai já estava pagando o preço. No encontro, Clara olhou para Marcos e, por um momento, viu o homem que ele fora antes de toda a traição. "Por que, pai? Por que você fez isso comigo?" A pergunta ecoou na sala silenciosa. Marcos, com a voz trêmula, disse que nunca havia planejado machucá-la, mas se perdeu em sua própria dor e solidão. Ele confessou que a relação com Eduardo começou de forma inocente, mas rapidamente se transformou em algo que ele não sabia controlar. "Eu fui fraco, Clara, um homem patético. Eu não espero que você me perdoe, mas precisava que você soubesse que me arrependo todos os dias." Após aquele encontro, Clara voltou para casa com o coração pesado. Ela sabia que nunca poderia esquecer o que seu pai e Eduardo haviam feito, mas percebeu que o ódio estava consumindo-a. Em algum nível, ela precisava encontrar paz, mesmo que isso não significasse perdoá-los completamente. Decidiu que seguiria sua vida, deixando ambos no passado. Eduardo e Marcos haviam feito suas escolhas e agora ela faria a dela. Viver uma vida sem eles, sem a dor que eles causaram, buscando uma nova razão para seguir em frente. Dias depois do último encontro com Clara, a tragédia atingiu novamente. Marcos, incapaz de suportar o peso da culpa e da rejeição de sua filha, tirou a própria vida. Ele foi encontrado por um vizinho em sua casa com uma carta de despedida para Clara. Na carta, ele pedia desculpas mais uma vez, dizendo que não podia viver sabendo que havia destruído a vida de sua filha. "A culpa me devora, Clara. Eu não sou mais o homem que você conheceu e nunca poderei ser. Espero que um dia você encontre paz, porque eu nunca encontrei." Quando Clara recebeu a notícia da morte do pai, um misto de emoções a invadiu. Parte dela sentia uma tristeza profunda, mas outra parte sabia que aquilo era o fim inevitável de uma história trágica. O homem que ela uma vez amou havia sido destruído por suas próprias escolhas, e agora ele estava para sempre fora de sua vida. Clara guardou a carta, mas não conseguiu lê-la por inteiro. Não queria que a dor aumentasse ainda mais. Para ela, aquilo era o encerramento de um capítulo terrível, mas necessário, em sua vida. A morte de Marcos afetou Clara de maneiras inesperadas. Embora sentisse a dor da perda, também houve uma sensação de alívio. O fim de sua vida trouxe uma espécie de fechamento que ela não sabia que precisava. Agora, Clara estava livre para reconstruir sua vida, sem os fantasmas do passado a assombrando. Ela se mudou para outra cidade, longe de tudo e todos, e começou a trabalhar em algo que sempre quis, mas nunca teve coragem: abrir uma pequena loja de flores, como sua mãe sempre sonhou em fazer. Enquanto Clara tentava reconstruir sua vida, Eduardo se afundava cada vez mais em sua própria miséria. Após a perda do emprego e o afastamento de todos que conhecia, ele se entregou ao vício em álcool. O apartamento onde morava estava sempre escuro, sujo, refletindo o caos em que sua vida se transformara. Sem Clara e sem Marcos, Eduardo se sentia completamente desamparado.
Aquilo que ele pensava ser uma escolha de liberdade e prazer havia se tornado sua maior prisão. O escândalo não apenas destruiu sua reputação, mas também sua vontade de viver. O que restava era apenas o arrependimento amargo de ter traído as pessoas que mais o amavam. Certo dia, enquanto vagava pelas ruas da cidade, Eduardo encontrou uma pessoa de seu passado, Laura, uma ex-namorada dos tempos da faculdade. Ela quase não o reconheceu, tão abatido ele estava. Laura ficou chocada ao ver o estado dele e, mesmo sem entender o que havia acontecido, ofereceu ajuda. Eduardo, relutante, aceitou a oferta e os dois passaram horas conversando. Ao ouvir a história, Laura tentou convencê-lo a buscar tratamento para o vício e a se reconstruir, mas Eduardo parecia apático. Ele acreditava que já havia passado do ponto de recuperação. Laura, ainda abalada pela condição de Eduardo, decidiu que não podia simplesmente ignorá-lo. Ele não era mais o homem que ela conhecia, mas algo dentro dela a fazia sentir a necessidade de ajudá-lo. Nos dias seguintes, ela fez várias tentativas de convencê-lo a procurar ajuda profissional, mas Eduardo continuava rejeitando qualquer tentativa de recuperação. Cada visita que Laura fazia era mais desesperadora. Ele se afundava mais no álcool e na depressão, cada vez mais próximo de um ponto sem retorno. Contudo, Laura não estava disposta a desistir. Eduardo começou a ter alucinações. Em seu estado de embriaguez constante, ele ouvia a voz de Marcos, o homem com quem havia compartilhado tantos segredos e mentiras. A culpa e a paranoia o perseguiam dia e noite. Uma noite, em meio a uma crise de desespero, Eduardo ligou para Laura pedindo ajuda. "Eu não consigo mais, Laura. Eles me perseguem. Eu estou ficando louco." Laura, preocupada, correu até o apartamento dele, mas o encontrou em um estado deplorável. A sujeira, o cheiro de álcool e a visão de Eduardo desmoronado no chão fizeram com que ela percebesse que ele estava à beira do colapso. Diante da situação, Laura tomou uma decisão drástica. Eduardo precisava ser internado. Contra a vontade dele, ela acionou um serviço de emergência e o fez ser levado para uma clínica de reabilitação. Eduardo, em um surto de fúria e desespero, gritou e implorou para ser deixado em paz, mas Laura sabia que aquilo era o melhor para ele, mesmo que ele não visse naquele momento. Na clínica, Eduardo passou semanas em detox, lutando contra as alucinações e os fantasmas do passado. No entanto, a batalha era interna, e nem o melhor tratamento poderia libertá-lo das correntes da culpa. Enquanto estava internado, Eduardo teve um colapso emocional e revelou algo que nem ele mesmo havia aceitado até aquele momento. Sua relação com Marcos não era apenas física, mas também emocional. O que começou como uma traição despretensiosa evoluiu para algo mais profundo, que ele nunca admitiu, nem para si mesmo. Eduardo estava preso em uma rede de sentimentos confusos, de culpa, vergonha e arrependimento. Essa revelação trouxe à tona o verdadeiro motivo de seu colapso. Não era apenas o fim de seu casamento com Clara, mas o fato de que ele nunca soubera lidar com seus sentimentos por Marcos. Apesar da tentativa de reabilitação, Eduardo não conseguiu encontrar redenção. Mesmo após meses de tratamento, ele saía da clínica tão atormentado quanto entrou. Seus dias eram uma repetição de arrependimentos, lembranças e auto-ódio. Ele tentou voltar a trabalhar, mas a mancha de seu escândalo o seguia aonde quer que fosse. As portas se fechavam para ele, e o que restava era a sombra de um homem que havia perdido tudo. Clara seguiu sua vida longe dele, enquanto Eduardo se afundava mais uma vez no ciclo de autodestruição. Anos depois, Eduardo foi encontrado morto em um beco, vítima de uma overdose. A vida de excessos, a culpa insuportável e a perda total de sua identidade o levaram ao ponto de não retorno. Laura, que nunca desistiu dele,
foi a única pessoa a comparecer ao seu funeral. Clara, por outro lado, não quis mais saber de Eduardo após sua separação. O homem que uma vez teve tudo, uma esposa que o amava, um pai que o apoiava e uma carreira de sucesso, morreu sozinho e esquecido. O traidor teve o final trágico que construiu para si, sufocado pela própria culpa.